Presta atenção. Dá uma fiadinha nos seus ouvidos. Você não está ouvindo? Você não está percebendo um choro? Um grito? Parece que é uma criança. Um som sufocado de dor. Você não está ouvindo? Tem certeza que você não está ouvindo? Respire. Feche seus olhos. E busque dentro de você. Com certeza, existe uma criança chorando. Gritando por sua ajuda. Gritando pela ajuda de qualquer pessoa que a tire daquela dor. Coisas que nunca te contaram. Mas a sua criança ainda está gritando ajuda. E um detalhe. Você é a pessoa certa para ir lá atrás resgatar. Então aperte os cintos. Abra o seu ouvido, a sua mente, o seu coração e vem comigo. Porque hoje eu vou falar de algo que ninguém nunca quer falar. Os seus traumas também servem para elevar você a uma pessoa com superpoderes incríveis e inacreditáveis. Você está disposto a fazer essa viagem? Vamos assistir a nossa vinheta e depois dela vem comigo. Aos 7 anos, toda a sua inocência é um cabedal de conhecimento. Sim, é um cabedal de conhecimento. Para nós da área da saúde mental, nós medimos a idade de 7 em 7 anos. E é da concepção até o primeiro setênio que nós descobrimos quem seremos para o resto de nossas vidas. Acontece que isso, por mais assustador que seja, não é uma sentença à condenação, e sim um convite à transformação. Pensa comigo, como foi a sua infância? Como foi que você cresceu? Muitas pessoas vão dizer, ai, Pisci, eu nem me lembro. Você está perguntando de coisas tão antigas. E sim, coisas antigas às vezes nos perseguem, só que a gente não sabe. Então vamos falar da infância? A pergunta é, como transformar trauma em força? Todos nós passamos por histórias que nos traumatizam. E nada tem a ver com a história. Tem a ver como nós enxergamos e como nós conseguimos realizar essa infância na nossa mente. É a forma como você pode passar situações que ficaram afixadas na sua memória e que trouxeram um alto impacto, de tal forma que ela se prende naquele subconsciente que nós insistimos em manter submerso, abaixo da linha do mar. É dessa forma que uma criança, desde o momento da sua concepção até os 7 anos, ela enxerga o mundo. Coisas que passam de tal forma que não fica retido, e histórias que ficam retidas na mente e que nós passamos a agir com um padrão. Para não passar, para não viver, para não sofrer novamente aquele alto impacto, nós arrastamos esta memória para o tão conhecido e falado subconsciente. O subconsciente, neste caso, no caso do trauma, eu gosto de colocá-lo mais ou menos como um vulcão. O vulcão que guarda ali sua lava, que guarda todo aquele calor, toda aquela fúria, que pode vir a destruir se colocado para fora. Mas eu sempre digo que para cada fim sempre tem um começo. E quando há uma destruição daquilo que você conhece, sempre terá a construção daquilo que talvez ou você não conheça, ou você não teve ainda a possibilidade de estar vivendo aquilo. E sim, essa é uma possibilidade que está dentro de você e que você pode realizar.
Seja qual for a sua história, seja qual for o seu trauma, entenda que não há uma questão de culpa. Nem a culpa do outro, que talvez tenha ali sido instrumento para que você tenha tido essa experiência que te traumatizou, que se afixou no seu subconsciente. É exatamente como você viu, como você sentiu, que transforma as bases do que você é. E esses primeiros 7 anos, geralmente os traumas são muito próximos e iguais. Você pode sentir que não é aceito, você pode sentir que foi abandonado, e veja bem que não ser aceito e ser abandonado são duas coisas diferentes, são dois traumas distintos. Se você sentir que não foi aceito, é como se jamais você fosse capaz de trazer alguém que te quisesse para a vida dele. E quando você é abandonado, a sensação é outra. É aquela sensação que te traz para uma realidade onde você sabe que pode até conquistar, mas você desacredita que pode permanecer na vida de outras pessoas. E esses dois traumas tão parecidos, mas paralelos, eles mexem muito com a forma que você, adulto, enfrenta e externaliza as relações. Através da psicanálise, nós vamos usar a sua própria vivência para entender por que você é esse adulto que você é. E não se preocupe. Para cada calcanhar de Aquiles, sempre há um superpoder. Então, se algo fez com que você agisse de uma forma que você gostaria de mudar, acredite. Isso também te deu coisas e instrumentos para você ser uma pessoa muito especial. E se você talvez acredite que não dá para resolver os padrões negativos, acredite, existem padrões positivos que vão te perseguir pela vida toda para mudar. E provavelmente você também não poderá mudar. E isso é bom. Você só vai ter que aprender a utilizar a coisa boa para coisas boas. A revisar a sua infância, eu gosto sempre de lembrar que não existe culpas nem culpados. Existem apenas situações. E que a intenção dos outros nem sempre é de te ferir ou de te impactar como impactou. Não é uma questão de intenção. É uma questão de como você enxergou aquilo que você viveu. O adulto, porém, ele passa a ter uma posição onde ele quer fugir da dor. Ele passa a enxergar a vida se protegendo daquela dor inicial que tanto impactou sua vida, mas que na realidade, hoje ela não pode mais atingi-lo. Mas os medos, os traumas e principalmente as percepções, elas ficam ali arraigadas na sua forma de viver e de sobreviver. Ninguém costuma dizer, mas eu vou dizer, os traumas também constroem. Você pode e deve transformar as suas dores em identidade, em liberdade, em consciência. E aqui, no Corpo e Consciência, nós vamos te fazer um convite. Vamos olhar para o seu passado, cada um com a sua história. E vamos entender, sem medo, como foi que a sua infância te trouxe até aqui. Vamos secar as lágrimas dessa criança, abraçá-la com carinho e lembrá-la que ela não é mais aquele bebê. Ela é esta pessoa que nós estamos vendo aqui. Essa pessoa extraordinária, que só é extraordinária naquilo que é extraordinária porque aquela criança chorou, sofreu e se impactou. Trauma infantil não tem nada a ver com o que aconteceu, mas como o psiquismo da criança conseguiu lidar com o que aconteceu. Excede a capacidade da experiência. É um momento em que algo que acontece ativa o medo, ativador, ativa o medo, ativa a linguagem ou a falta de linguagem. Acontece muito em falta de contexto, na dependência emocional. Quando a criança precisa do outro, do adulto, mas esse adulto falha, some, agride ou invalida. Acontece no contexto de dependência. A criança precisa do adulto, mas nesse momento o adulto falha, some, agride ou invalida. Na psicanálise, isso costuma aparecer como uma ferida na constituição da self e do vínculo, na capacidade de sentir, de pensar e de agir. É onde o adulto acaba tendo dificuldade em dar nome, sentido ou forma naquilo que se sente. Existem vários tipos de traumas infantil. O trauma agudo, que ele advém de um evento único. Apesar desse evento ser único, ele é um evento intenso e delimitado, como um acidente, um assalto, uma catástrofe, uma súbita hospitalização ou uma separação brusca e abrupta. Tende a deixar marcas, medo, reatividade e mais. Quando há esse tipo de fato na vida da criança,
esse fato sempre será traumatizante, mas ele é mais circunscrito quando há suporte emocional após esse evento. Existem traumas crônicos, são aqueles traumas repetidos na história. Exposição prolongada a situações nocivas, brigas constantes, humilhação frequente, instabilidade extrema, bullying persistente ou um ambiente caótico. Essas coisas todas, elas costumam gerar vigilância constante e dificuldade de relaxar, ou de confiar, ou de apego. Esse é o trauma mais silencioso. Existe também o trauma relacional, quando o dano vem da relação daquela pessoa que deveria proteger o indivíduo. Este trauma, ele advém da negligência emocional, quando a criança ela não é olhada e nem acolhida nas suas necessidades básicas. Ora carinho, ora abandono. Parentificação, quando a criança toma o lugar daquele que tinha que lhe acolher, aquele que tinha a obrigação de ser o seu suporte. A criança passa a ser o suporte daquele que tinha a obrigação de ser o suporte daquela criança. E a invalidação, que acontece quando as pessoas que estão no papel de cuidar dessa criança invalidam os seus sentimentos, as suas razões, as suas necessidades. Então, é aquela criança que cresce com ideias do tipo: para de drama, engole o choro. E aí vai. Na clínica, esse tipo é muito associado à dependência emocional. E aí, com essa dependência emocional, aparece medo de abandono, vergonha tóxica, sensação crônica de não ser o suficiente. Existem também o tipo de trauma complexo. Este trauma complexo, ele combina um tipo de trauma com outro. Combina repetição, mais relação de ausência, mais dependência emocional. Um exemplo. Neste caso, o adulto, ele pode aparecer programado para agir da seguinte maneira: violência doméstica, abuso contínuo, negligência grave e ambiente aterrorizante é um dos fatores que podem levar a este tipo de trauma de repetição complexa. Trauma complexo. É um trauma que molda a personalidade do indivíduo e a regulação emocional e também a identidade. Abusos e violências. No caso dos traumas causados por abuso e violência, é o clássico que nós já conhecemos. Ele pode advir de várias formas, do tipo abuso físico, onde há agressões e punições constantes. O sexual, que advém de qualquer contato, insinuação ou incoerência na base relacional entre um adulto e uma criança. Ele pode causar esta situação de abuso sexual. Não é só o sexo, o ato, mas a incoerência nos carinhos, é também a incoerência nas falas, nas colocações, é fazer coisa na frente desta criança que ainda não está pronta para compreender aquele ato. Então vejamos que a violência sexual na infância é uma coisa muito complexa e que traz bastante agravos emocionais para um adulto. Há também o abuso psicológico. Esses abusos eles aparecem em forma de ameaça, terror, desqualificação ou controle extremo. E por fim, mas não menos aterrador, o testemunho à violência. É quando a criança acaba vendo, por exemplo, a sua mãe ser agredida na sua frente. É um exemplo bastante clássico que desestabiliza o mental de uma criança. Afinal de contas, a sua mãe e o seu pai, por exemplo, porque pode ser ver a mãe agredir o pai, mesmo que esta agressão seja uma agressão psicológica. Você não é homem? Você é uma pessoa que sem mim você não é nada. Tudo isso é uma agressão. E a criança perceber essa agressão é um ato difícil de trabalhar e causa traumas, como o contrário, o pai fazendo isso com a mãe. Você é uma PU! Você é uma VA! Né? Ou o ato físico também é um trauma de testemunho de violência. Todos os tipos de violência, não só a violência física. Essas violências, elas dão ao adulto uma perca, uma ruptura da realidade. E essa ruptura, ela é muito significativa. Ela traz para esse indivíduo já adulto uma criança que não teve, por exemplo, um luto elaborado. O luto de ver
aquela pessoa que ele acreditava que que tinha um superpoder, aquele pai que era seu super-herói, se transformar num agressor. Ele não conseguiu lidar com esse luto ainda. E ele vai trazer isso para as relações pessoais agora quando adulto. Ele nunca vai saber lidar com o abandono real. E vai viver preso num abandono emocional, que é quando ele sofre aquela agressão onde o agressor desvalida, por exemplo. Mudança radical no caso de quebra de vínculos. E nós temos visto isso muito na nossa realidade atual, onde homens acreditam que pode, no momento em que um vínculo existente passa a mudar de forma, ou seja, uma esposa não quer mais o esposo, uma namorada não quer mais sair com o namorado, eles mudam abruptamente a sua forma. Se eles eram carinhosos, emocionados, eles passam a ser perseguidores ou agressivos. E ainda há também aquele que vem trazendo os seus traumas e agredindo da forma que foi agredido na infância, que é a sua forma que ele tem de funcionar e de lidar com aquela agressão passada, a repetição, né? É uma forma do agredido passar a ser agressor, ou seja, ele repete aquilo que o feriu, talvez para que a outra pessoa haja de outra forma, não como aquele seu familiar que foi agredido, ou a sua mãe ou seu pai, agiu. Ele vai fazer isso com outra pessoa, inconscientemente, fazendo aquela repetição. Para que aquela outra pessoa, para ele reviver aquele momento e revivendo esse momento aconteça de outra forma. Infelizmente, os resultados desse tipo de repetição não tem sido agradável, né? Não tem sido. Hoje nós temos um histórico grande de feminicídios, né? Então, são traumas graves que levam a essa situação que passou a ser um crime de ser um acontecimento tão comum hoje em dia que passou a ser cuidado pela área criminal. Existe também uma outra forma de trauma, que são os microtraumas. Traumas sem hematomas. São falhas no ambiente, sabe? Na linguagem de Winnicott, existem algumas falhas no ambiente repetitivo que pode causar o trauma. Como não ser segurado emocionalmente, viver sem previsibilidade. Então, sim, a criança precisa de previsibilidade. Crescer sem alguém que traduza as emoções. Filho, isso é medo. Isso que você está sentindo é raiva. Olha, não está doendo o seu coraçãozinho. Isso que você está sentindo é tristeza. E, infelizmente, além de ter muitos casos onde os cuidadores não faz a criança identificar os seus sentimentos, ainda desvalida o seu sentimento. Engole o choro, vai dormir na sua cama que não tem nada debaixo da sua cama. Não que você não tenha que colocar limites nessas crianças. Olha, você já é grandinho, vamos lá, eu vou olhar, eu vou te mostrar que não tem nada. E não desvalidar aquele medo, aquele sentimento, aquela dor daquela criança, para que quando ela seja adulta, ela não tenha contato com esses sentimentos, ela não saiba como lidar com esses sentimentos. E aí tem a tendência a transformar todo esse sentimento em raiva, porque ele não reconhece outro tipo de sentimento. E acaba desembocando no mais simples, no mais fácil, no mais comum para ele. Com tudo isso pode até não transformar numa memória narrativa, ou seja, a criança nem sabe de onde veio esse trauma, mas ele se transforma numa memória emocional. Toda vez que eu me emociono, eu reajo dessa forma porque eu não sei lidar com os meus sentimentos, porque não aprendi a reconhecê-los. Como a psicanálise ela entende essas consequências? É clássico que o trauma infantil ele tende a aparecer e permanecer na vida adulta de acordo com certos gatilhos. E ela aparece como repetição, a compulsão. O sujeito passa a repetir padrões de dor, de sofrimento, não porque ele quer, mas porque o psiquismo tenta resolver ou dominar algo que ficou para trás sem elaboração. E aí ele passa a ter relações parecidas, escolhe pessoas parecidas, reage de forma parecida com aquilo que o traumatizou. Defesas psíquicas, também é uma consequência desse tipo de trauma infantil. O adulto, ele passa a utilizar aquela defesa que a criança criou para sobreviver àquele trauma. Aí, dessa forma, fica um adulto que vive na negação, ou na dissociação, ideação de isolamento afetivo, humor ácido, falta de humor ou excesso de humor, e até o controle agressivo. Sim, uma vítima de agressão, ela tem uma tendência a se transformar numa pessoa também agressiva. E aí, na vida adulta, isso passa a virar um estilo de vida. Hipercontrole, frieza emocional,
Pessoas que se sentem tão fortes, porque tiveram que ser fortes na infância, que não pedem ajuda. Ou o clássico surtado, que é a pessoa que colapsa quando alguma dificuldade aparece na sua vida. Ou quando ele lembra do passado. E é aí que os gatilhos se tornam muito perigosos. Muitas vezes, ele nem sabe que aquela situação te lembra o passado. Mas o passado vem e ele age desta maneira colapsada. E sem um controle adulto que possa fazer superar aquela situação. É quando o adulto fica preso na infância. E usa aquilo que lhe salvou, que lhe fez sobreviver ao trauma naquele dia da infância. Ele repete, repete, repete. Também pode aparecer como uma falha na sinalização, sabe? Quando aquele adulto não sabe falar, pensar, entender o que sente. Isso existe. Parece, né? Que a pessoa está brincando com você. Nossa, mas por que você bateu? Eu não sei por que eu bati. Por que você fez aquilo? Eu não sei por que. Sim, a pessoa, na infância, ela não entendeu por que passou por aquele trauma. E ela passa a não entender a sinalização da vida. Ela passa a ignorar a sinalização da vida. Porque no primeiro trauma, ela não entendeu, aquilo passou e ela sobreviveu. Então, automaticamente, a mente vai mostrar para ele que ele pode repetir essa forma, que se ele não entrar em contato com aquela dor passa, vai embora e ele sobrevive. Quando falta essa função continente, alguém que acolha, que nomeie, que devolva a emoção de forma suportável, o adulto ele pode sentir demais e se desorganizar com todo esse sentimento, ou sentir de menos e se anestesiar. Não sinto nada, não vejo nada, então era só isso. Consequências passivas na vida adulta. Vamos deixar claro aqui que o trauma não vai determinar o seu destino. Mas, com certeza, ele vai aumentar em muitas probabilidades. Na clínica, a repercussão ela costuma aparecer das seguintes maneiras. Primeiro, regulação emocional. É quando o adulto aparece na clínica pra gente com ansiedade crônica ou ataque de pânico. Ou irritabilidade, raiva, sabe? Desproporcional. Tristeza recorrente e sensação de vazio. Oscilações emocional geral, sabe? Aquela que às vezes é confundida com uma instabilidade de humor. Nossa, eu tava feliz, aí fiquei com raiva, aí fiquei triste, aí voltei a ficar feliz. E essa agressão infantil na infância pode estar causando esse tipo de instabilidade emocional muito recorrente nos dias atuais. Impacta também grandemente nas relações de amor. É aí que aparece o ciúme exacerbado ou medo de abandono. Dependência emocional, onde o outro vira a sua regulação interna. Você só consegue se estiver com o outro, se o outro for com você. Escolhas repetidas, ou seja, é aquele padrão. A mulher com o dedo podre, o homem que só se relaciona com aquele tipo de mulher, o homem foi traído a primeira vez, foi traído a segunda vez, é traído na terceira vez. E se ele se separar e conhecer a mulher mais decente no outro casamento, ela passa a traí-lo novamente. Então, essa compulsão, a repetição de estar passando pela sua dor é, infelizmente, uma forma que aparece no nosso set analítico para cuidar, e quando nós vamos trabalhando com isso, nós vemos que está vinculado a um trauma ou uma violência causada na infância. Dificuldade de confiar nos outros ou de se abrir para as pessoas, né? A pessoa é sempre uma incógnita. Você não sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal. Mas essa incógnita é para o outro, porque para ele existe ali aquele caldeirão fervendo dentro da sua psique, aquele verdadeiro vulcão prestes a entrar em erupção. A necessidade absurda em agradar. Essa necessidade de agradar, ela também pode aparecer com uma dominação exacerbada. Eu domino, eu mando, eu faço, vai ser do meu jeito, porque desta forma eu controlo a outra pessoa e evito de passar novamente esse medo de abandono. Também pode aparecer como problemas de autoimagem ou de identidade. Vergonha tóxica. Sabe quando a pessoa pensa, tem algo errado comigo, ninguém gosta de mim, as pessoas riem de mim, ninguém gosta do que eu falo, e eu não sei me comunicar? Aparece também desta forma. Autocrítica cruel. Eu não sou bom em nada, eu mereço. Pessoas chegam no set agradecendo doenças, agradecendo situações tristes, porque ela acredita que realmente merecia aquela dor. Afinal de contas, ela não é uma pessoa viável para a sociedade. A tão conhecida nesse momento, que é a síndrome do impostor, onde a pessoa ela não percebe as suas capacidades. E mesmo quando ela tem muita capacidade, consegue diluir essa capacidade e levar para a sociedade, ela não acredita que foi por causa dela.
ela passa a acreditar, e isso também vem junto com a dependência emocional, que ela só conseguiu por causa do outro, porque ela se esforçou demais. Eu não sou inteligente, é que eu estudo muito. Eu não sou bonito, é que fulano fez a maquiagem pra mim. Eu não sou fotogênico, é que a luz pegou bem, foi o filtro. E a pessoa vive nessa total e cruel sensação de estar sempre impostor. É o magro que se acha gordo, é o bonito que se acha feio, é o inteligente que não acredita na sua inteligência, e assim vai. Também aparece como dificuldade da pessoa perceber que merece o amor. Isso é muito triste. Pois a invalidação, ela pode causar essa sensação interna de que você não é capaz de ser amado. Que ninguém nesta vida vai conseguir te amar do jeito que você merece. Você simplesmente não é digno a ser amado. Você não é digno ao descanso, ou você não é digno ao sucesso, por exemplo. Então, você sempre acredita que você é indigno para o amor, para o sucesso, para o descanso. Também, esse trauma, ele pode aparecer no seu corpo. É exatamente quando o sujeito aparece com várias somatizações. É exatamente quando o sujeito aparece com várias somatizações no set. Então, a reclamação é: eu tenho fibromialgia, eu tenho uma dor nas costas que não passa nunca, as minhas pernas são muito doloridas, as minhas articulações. E aí a gente percebe no tratamento que essa pessoa, por exemplo, quem tem muita dor na articulação, tem dificuldades a se dobrar, tem dificuldades de compreender, a ser flexível com a vida. E aí ele endurece tanto na vida que as articulações acabam respondendo dessa forma negativa. A pessoa que sente dores no plantar do pé. Gente, eu mal consigo andar, eu não consigo usar um sapato, os meus pés doem demais. É porque, provavelmente, depois a gente vem a descobrir, e, gente, tudo isso são possibilidades, tá? Não existe aqui você tem dor no pé, então você tem problema na base. Você tem dor nas articulações, então é porque você não é flexível. Dores na articulação, pode ser apenas dores na articulação. E aí, um médico vai ter que descobrir o que é isso. Geralmente, não é. A pessoa acaba contando no set porque sente uma dor na articulação e não é a reclamação primária, mas ele acaba te contando que sente uma dor na articulação e você percebe, associa que essa pessoa tem uma dificuldade de se flexibilizar. Então, aí aparecem essas dores na articulação. É sempre bom a gente saber que o importante é você procurar um bom profissional e eles, junto a você, descobrir o que está acontecendo com o seu corpo e a sua mente. Porque, sim, corpo e mente é uma extensão do outro. Não tem como tratar um separadamente do outro, porque realmente nós somos um conjunto, um compilado. Nós somos um ser complexo e completo. E não só uma coisa ou outra, só corpo, ou só mente, ou só espírito. As compulsões. Compulsão à comida, compulsão ao trabalho, compulsão ao sexo, compulsão a estar apaixonado. Há vários tipos de compulsão que um trauma de infância pode ocasionar. A pessoa ela precisa tapar aquele buraco, preencher aquela fenda que se formou no exato momento onde a criança precisava ser cuidada. E com tudo isso, nós acabamos tendo as compulsões. Tipos de compulsão: comida, álcool, sexo, compras, trabalho. É a necessidade de estar preenchendo um buraco que foi formado em alguma época da sua infância. O autoabandono também aparece, e ele aparece em forma de não se cuidar ou de priorizar as outras pessoas e nunca a si mesmo. E a dissociação. A dissociação ela é muito pouco falada, mas ela é muito comum. A pessoa ela se desliga. Ela passa a ficar no automático e apresenta essa forma de viver e de sobreviver com lapsos. Então a pessoa está presente, está no físico, mas muitas vezes ela não capta todas as coisas que estão acontecendo naquele momento. É uma forma de viver. Houve um momento ali que a criança teve que se fingir de morta para sobreviver. E aí ela passou a compreender que era mais fácil para ela sobreviver sem fazer parte de todas aquelas coisas que lhe traz dor. E com isso ela acaba vivendo no automático, no automático, no automático, e mais tarde, quando adulta, ela é aquela conhecida nossa como distraído, né? Você viu quem falou? Não. Fulano teve aqui? Você viu o que aconteceu? Caramba, não vi. Né? Fulano, conta aqui, você estava lá quando contaram aquela piada. Não lembro. Então você vive com lapsos porque você passa tão desfocado da realidade, porque a realidade te faz sofrer, que você acaba tendo lapsos de memória e de conexão humana. Também podemos ter lapsos cognitivos. A cognição e a vida prática, ela pode ser alardeadamente alterada. E elas aparecem em forma de hiperalerta ou distração, procrastinação por medo de errar,
Perfeccionismo, que aparece em forma de defesa, também é uma forma alardeante. Perfeccionismo como defesa, a velha dificuldade de manter constância que tanto é nos dito hoje em dia. Eu não consigo fazer nada até o final, eu não terminei minha faculdade, eu acabei o casamento, eu saio do trabalho, quando o trabalho está ficando bom, eu acabo sendo mandada embora, a pessoa tem essa dificuldade de constância. E a sensação é que o sistema nervoso, ele vive em eterna ameaça. E essa ameaça faz com que a pessoa decida pular do barco antes que esse barco afunde. Alguns sintomas típicos pós-traumáticos são gatilhos emocionais diversos, flashbacks emocionais. Não necessariamente esses flashbacks eles aparecem em forma de lembranças ou imagens, às vezes aparecem, mas elas podem aparecer também como um flashback, ou uma sensação, ou uma imagem. E aí a gente vai trabalhando a forma com que esse flashback emocional ele vem apertando gatilhos de traumas pré-existentes da infância. Evitação, evita tudo. Evita dançar para não ser criticado, evita falar para não ser chacota, evita permanecer para não ser peso na vida de ninguém, e aí a pessoa vai vira uma pessoa evitativa. Algumas pessoas, elas evitam tanto tudo que elas são consideradas pelos outros, vistos pelos outros como insuportável. Nossa, não gosta de dançar, não gosta de falar, não gosta de agir, não gosta de participar, nunca aceita nada, aquela pessoa tem um nariz em pé, e na realidade ela só está evitando qualquer tipo de relação, relacionamento, qualquer ato existencial para que ela não seja criticada ou às vezes até vista, né? Que só o fato dela ser vista já demonstra que ela existe e que ela pode sofrer uma crítica, sofrer qualquer situação de embasado na sua dor pré-existencial, ou seja, naquela dor infantil primária que ele está evitando em qualquer outro tipo de relação futura. A anestesia afetiva também é uma forma gritante. Neste caso, as pessoas elas acabam não sentindo nada. Elas são aparecem numa demonstração onde eu sou só colega, eu não sou amigo. Nós somos só amigos, não somos namorados. Nós só transamos, nós não temos nenhuma relação emocional. É só sexo. E a pessoa ela vai ali diluindo as sensações em gotas homeopáticas para que não haja impacto emocional grande e faça ele ter que olhar novamente para aquela ferida emocional inicial, saiba lá qual é que ela seja. E a sensação do perigo, mesmo sem ter perigo. É aquela pessoa que para ela é tudo muito difícil. Se ela tem que sair para fazer um documento ou para comprar alguma coisa, parece sempre que é muito difícil, é muito onerante para ela, né? É um preço muito alto a ser pago por tudo, porque lá fora sempre haverá um perigo que possa estar. Isso pode aparecer de forma clara, é aquela pessoa que tem medo de tudo. Ai, vamos viajar? Ai, meu Deus, e se o ônibus bater? E se o rio transbordar? E se, né? Fica só na base do e se e não chega a concretizar. Ou aquela pessoa que não tem esta sensação de perigo clara, mas sempre iminente. Ou seja, aquela forma onerante de agir. É tudo um gasto de energia muito grande para ela. Ela sente tudo como se fosse um gasto de energia muito grande para evitar este perigo que está ali, na cabeça dele, está ali a um palmo de distância. Então, se evita qualquer coisa que ele não possa estar ali tateando, percebendo, ele passa a só conviver, a só viver naquele ambiente que ele já conhece. Porque qualquer outro novo ambiente pode trazer para ele essa sensação de perigo iminente. Sinais clínicos que esta ferida que você está sentindo é uma ferida que você traz da sua infância. Reações grandes demais para eventos pequenos. Pavor de rejeição e necessidade de aprovação constante. Sentir-se uma criança diante a autoridades ou diante de conflitos. Padrões repetidos, mesmo quando há uma consciência. Eu sei que está errado, mas eu sempre faço isso. Eu sei que eu não devia, mas eu sempre faço isso. Eu não gosto de tal coisa, mas ainda assim eu faço o que eu não gosto. Dificuldades em nomear o que sente. É aquela pessoa que age muito e pensa nada, pensa pouco, né? Faz tudo o mais rápido possível, o mais breve possível para acabar com aquilo, mas não raciocina para fazer, porque se ele pensar para fazer, ele acaba não fazendo. E como a gente pode elaborar essa situação? O que ajuda de verdade nessa elaboração? E na psicanálise, a gente usa a psicodinâmica. Essa cura na psicodinâmica costuma envolver dar linguagem ao que foi vivido. A gente dá para a pessoa a posse da narrativa.
E ela começa a contar, a narrar todas as suas dores, começa narrando essas dores repetidamente. Ela começa a perceber que nem tudo foi dores, percebendo que nem tudo foi dores, ela começa a perceber que talvez não tenha sido tão ruim e percebendo que foi só a forma que uma criança viu. E isto em caso deste trauma ter essa capacidade de ser diluída. Existem traumas físicos e emocionais que realmente não têm essa capacidade de ser diluída. Não que ela não tenha capacidade de ser trabalhada. Nós trabalhamos ressignificando, mostrando o que aquilo fez e te transformou em alguém melhor do que você seria se não tivesse passado por aquele trauma, tá? Mas existem traumas que não podem ser diluídos. Enquanto existem traumas que eles são aparentemente grandes, porque nós temos que lembrar que esses traumas aconteceram com crianças entre a sua concepção e o seu primeiro 7 anos, até os 7 anos de idade. Então, esses traumas, eles podem ser gigantescos, porque foram causados por pessoas adultas que tinham capacidade de traumatizar alguém gigantescamente, e talvez, né, que uma criança não vai conseguir elaborar, nem um adulto elaboraria, como pode ser simplesmente o ato que um adulto elaboraria muito bem e que essa criança não elaborou. Nesse último caso, que o adulto elaboraria bem e a criança não elaborou, é fácil de só com a conversa psicanalítica a gente conseguir ajudar esse paciente. E existem casos mais complexos e complicados que a gente ainda pode usar. Reconhecer e desmontar as repetições. Trabalhar as transferências. Trabalhar as transferências é a gente transferir aquilo que aconteceu no passado para o que está acontecendo no momento atual. E aí, esse momento atual passa a ser um gatilho para ele lembrar do passado, aí ele faz pazes com o passado, porque aquilo aconteceu quando ele era criança, e por mais que pareça o mesmo caso, o caso é com pessoas diferentes, idades diferentes, e aquele paciente hoje é uma pessoa diferente. Então, com tudo isso, a gente consegue trabalhar esse trauma vivido na infância. Olha, naquele dia você não conseguiu se defender deste trauma porque você era uma criança. Hoje você é um adulto, você trabalha, você é uma pessoa incrível e a gente vai trabalhando de acordo com a realidade desta pessoa e conseguimos mostrar para ela que ela não tinha força antes, mas que agora ela tem força para lidar e elaborar muito bem o trauma ou o problema vivido hoje, que ele fez transferência do trauma inicial para a situação. Construir um adulto interno capaz de cuidar daquela criança que foi ferida. Sem romantizar. Este ato é uma função psíquica de autorregulação. Não é fácil, não é simples e não é rápido, mas é absolutamente possível nós trazermos em nós o adulto capaz de cuidar daquela criança que não foi socorrida quando era criança. Mas agora, você não precisa de um terceiro para socorrer a sua criança interior. Você só precisa crescer o suficiente para ser forte o suficiente para estar acalentando aquela criança que ainda chora dentro de você. Regular o corpo também é um ato importantíssimo. Nós temos que verificar se estamos dormindo bem, se estamos dormindo mal. Então, regular o sono é importante. Aprender a respirar, principalmente em momentos de gatilho. Rotinas seguras, porque o trauma, ele também mora no sistema nervoso. Então, agora você está ouvindo aquela criança? Você consegue ouvir o choro? É, sim. Este choro grita nos nossos ouvidos, aterroriza a nossa alma, transforma a nossa vida. Talvez ninguém tenha te protegido. Mas hoje, você não precisa mais de um protetor. Talvez ninguém tenha te visto. Mas hoje, você consegue te enxergar sozinho. Trauma, ele pode constituir um ser com vícios, com medos, uma pessoa agressiva, ou alguém que se sente incapaz de ser adulto, ou diferente dos outros adultos, lê do engano. Todos nós temos as nossas certezas e incertezas, a qualquer hora, a qualquer momento da nossa vida. Eu sei que o trauma, ele dói e machuca, mas ele também constrói. Ele constrói consciência, ele constrói personalidade. Quando você transforma dor em entendimento, você para de repetir e começa a entender. Começa a escolher. E com a ajuda da psicanálise, você pode fazer boas, excelentes escolhas. Você não é exagerado. Você só foi ferido. Lembre-se, toda ferida pode ser cuidada e merece ser tratada com carinho.
O passado até explica o que você é hoje, mas não te define. Se você gostou desse vídeo, por favor, nós pedimos que sempre que possível, você curta, você compartilhe para aquela pessoa que talvez deva saber um pouco mais sobre isso. Você se inscreva no canal, porque isso é muito importante para que outras pessoas como você possam estar ouvindo que o trauma dela pode ter transformado ela numa pessoa incrível. Nós podemos estar diluindo isso em outro vídeo, falando mais como pessoas traumatizadas se transformam em pessoas muito mais incríveis do que acreditam. Vamos distribuir conhecimento para todo mundo. Eu sou Keller Damasceno, fundadora da clínica Mind Fluir, onde nós tratamos traumas e violência, sexo, sexualidade. Tratamos de criança a idosos, pessoas de todas as faixas etárias, de todas as etnias, com qualquer que seja o seu gênero e a sua generalidade. Aqui o importante é você ser a pessoa mais próxima do ideal para você. Aqui o importante é a saúde mental. É você saber que você pode tudo e muito mais. O impossível é só uma questão de companhia. Fique com a minha companhia. Eu quero ficar com a sua. E juntos nós vamos exceder os limites que nos foram dados. Estamos aqui para quebrar esses limites e mostrar que tudo podemos. Sempre. Um beijo, um abraço. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista. E aqui você esteve numa conversa com a Psique. Eu sou a Psi